Êxodo, capítulo 12, versículo 27, diz assim: É o sacrifício da Páscoa para o Senhor, pois ele passou por sobre as casas dos israelitas no Egito. E embora tenha abatido os egípcios, poupou nossas famílias. Foi uma noite bastante escura no Egito. O anjo destruidor passou pelas casas. Os primogênitos morreriam por causa da rebelião de Faraó. E aqui a gente já encontra uma regra básica da vida. Neste mundo, ninguém vive só para si. A influência e a responsabilidade que exercemos na vida de outras pessoas traz consequências. Ainda mais quando se é um líder, tal como Faraó o era naquela nação. O anjo destruidor passaria pelas casas. Os primogênitos morreriam por causa da rebelião de Faraó. Mas o anjo também recebeu a ordem de não tocar nos primogênitos das casas que tivessem umbrais marcados, manchados com sangue. Era o sangue do Cordeiro Pascal, símbolo do sangue de Cristo, que nos purifica de todo o pecado e liberta a humanidade do mal. Aquela noite foi uma noite de fé. Quem poderia garantir que uma simples mancha de sangue poderia libertar os filhos de Israel da morte? Mas as pessoas só tinham que agir e acreditar. Acreditar significava viver. O anjo destruidor passaria pelas casas onde a fé fora exercida e ali não lhes causaria mal. O tempo passou, mas tem coisas que permanecem iguais até hoje. Coisas que logicamente não mudam e não mudarão. Veja, a salvação continua a ser um ato de fé. Multidões muitas vezes pedem provas. Senhor, se tu existes, que tal coisa aconteça. Se tu me amas, se tu tens poder, se a Bíblia é verdadeira, etc, etc, etc. Outros se perguntam: mas o que Jesus poderia fazer por mim? O que Jesus poderia fazer no meu caso? Para mim não há solução, muitos imaginam. Talvez haja soluções mais palpáveis ao meu alcance, mais práticas, viáveis, razoáveis, racionais, do que simplesmente seguir a Jesus. Mas veja o que aconteceu lá naquela noite no Egito. Talvez o mais racional também fosse trancar a porta, cobrir os tetos, cobrir as paredes com aço, ir para um lugar mais escondido. A gente não sabe. O ser humano é especialista em buscar soluções práticas. Mas quando o anjo passasse, ele pouparia apenas as casas cujos umbrais estivessem manchados com sangue. E esta é também uma figura para os últimos dias, para o último dia da história deste mundo. Quando Jesus retornar à terra para levar seus filhos e acontecer a destruição final, somente aqueles cujos corações estiverem manchados, marcados, identificados com o sangue do Cordeiro serão salvos. Hoje é o dia de pensar no tipo de soluções que a gente tem procurado. As soluções aparentemente mais simples ou as soluções dadas por Deus. Somos capazes de acreditar no Evangelho, na sua simplicidade e na sua pureza, ou a gente tem procurado soluções sofisticadas, rebuscadas de explicações que convençam o nosso raciocínio habituado ao mundo das luzes. Que nós não partamos para as nossas atividades sem ter a certeza de que o sangue do Cordeiro já manchou a nossa porta do coração, já identificou a nossa vida, porque só em Jesus encontramos o sacrifício da Páscoa para o Senhor. Ele passou por sobre as casas dos israelitas no Egito e, embora tenha abatido os egípcios, poupou nossas famílias. Que Deus nos abençoe. Para mim, Israel Fernando, foi um prazer, foi uma alegria, um grande privilégio ter acompanhado você em mais uma manhã de Bom Dia Novo Tempo. A gente se reencontra lá na segunda-feira, se Deus assim permitir, a partir das 8 da manhã, aqui nas ondas da 99,9. Um grande abraço, fique na paz e até lá.